Bora, Fiel, se liga que o Neto falou sobre o impeachment do Augusto Melo. O Neto aí furioso no programa. Ele que é um dos conselheiros do Corinthians. Se liga só nas falas dele. E também tem mais sobre o jogo de hoje. Corinthians e Huracan. Huracan e Corinthians, né? Fora de casa. Já deixa seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 1-0. Gol do Memphis Depay, hein? Jogo importante, só a vitória interessa. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Nenhuma informação. Trouxe mais relações. Bora pro vídeo. Quando um presidente como Augusto, né, foi indiciado pela Polícia Civil e o Ministério Público tem a ciência que o dinheiro pode ter ido ou foi por crime organizado, não tem nem que ter votação, para mim, de conselheiro, irmão. Que foi 176 votos por impeachment e 50 e pouco, 57? 57 para não. E ainda tem quase 60 pessoas achando que não tinha que ter um impeachment sim. Não só dele, como do Andrés, como do Duílio. Só que vocês não viram ontem, por exemplo, e ontem chegou para mim do Vessone, grande Vessone, que é o monstro sagrado do meu timão, ontem saiu que o Corinthians tomou 12.544.000 da IBM. Por quê? Porque o Andrés, os caras contrataram a IBM para informática em 2018. E aí o Duílio, quando virou presidente do Corinthians, o que ele assinou? Que ele costuma assinar todas as broncas do Andrés? Confissão de dívida. Então o Corinthians chegou ontem. Foi o Augusto? Não. Mas quem dirige, quem faz, quem é o presidente é o responsável. E mais uma bucha para o Corinthians. No que se diz respeito ao impeachment do Augusto, ele esperou a todo momento não conseguiu, não vai conseguir, o sócio também não vai e não tem que ser. Porque eu como sócio, como ídolo do Corinthians, eu já acreditei no Andrés, já acreditei no Duílio, já acreditei no Mário Gobi, já acreditei em todos eles, como vocês também. Acredita no fulano, acredita no ciclano, se acredita no seu deputado, no seu prefeito, no seu... Mas eles pensam mesmo na gente? Vocês têm a ideia mesmo? O que mais se reclama? Eu estava conversando com os amigos meus aqui da Band, porque tem muito apresentador que não gosta nem que coloca a mão nele, para colocar os microfones, coisa, roupa. Eu vou usar uma palavra para não ter problema. É um cambada de mascarado, a cambada de Zé Ruela, né? Eu estava conversando aqui, falei, pô, a gente precisa ter um entendimento do que a gente pode fazer. Porque esse pessoal trabalha aqui 20 anos, sabe que eles conseguem comprar um apartamento? Não. A sua funcionária consegue comprar um apartamento? Não. Por que eu quero dizer isso? Por que todos os presidentes, inclusive presidente de tudo que é partido, de tudo que é federação. Pô, como é que os caras amam tanto a presidência da CBF? Como é que os caras amam tanto ser presidente do Palmeiras, ser presidente do São Paulo, ser presidente do Santos? Além do poder... O presidente da CBF tem um belo salário, hein? Tudo bem, mas olha... Eu sei que é. O que eu quero dizer é que ele larga tudo, ele larga o que ele faz... Ele larga a família, ele larga tudo para ser presidente da CBF. 500, 600 pau por mês. Isso. Entendeu? Mas o que mais para esse pessoal da CBF é o poder. Porque o poder vale mais que dinheiro. Quando você tem poder, você pode fazer coisas que você não imagina. E aí, você pega o Corinthians, vocês acham justo o que vocês fizeram para todos os torcedores? Vocês acham justo o Andrés chegar lá como se não tivesse feito nada errado daquilo que está? Porque o que a gente viu agora é só o que o Augusto fez, que conta uma conversa ali, que conta uma conversa aqui, que às vezes eu acredito, não é, Cascão? Não é o Sidney, não é, Herói? Não é as pessoas que estão perto de mim, não é Souza, Veloso? Cara, mas ele falou isso, cara, mas você acredita? Mas não sei, mas será que vai, será que não vai? E, eu arrecadei 3 bilhões, sabe? Eu paguei 7 meses de salário, que ele disse isso ontem, e que não foi renúncia, porque se ele renunciar, ele pode colocar o Osmar Stabile como presidente já, até o final do mandato. E ele não quis fazer isso, porque ainda há uma possibilidade
do sócio ainda reverter essa parada. E você pode votar como sócio? Lógico. E meu voto é pro impeachment. Eu posso votar, eu posso me candidatar. Porque eu tenho 2 mandatos como conselheiro. Que fui inoperante, fui ridículo, fui um babaca, um idiota que não sabia muito desse lado político das coisas. Porque quando ia para votar lá, aí os caras falam assim, ó, a conta tá tudo certo, levanta a mão. Todo mundo levanta. Se for mentira minha, vocês estão aí para me desmentir, né? Aí você pega o Andrés, o que ele fez. Você pega o Duílio. E aí veio agora Augusto, certo? Em um ano, esse cara, de todos aqueles que disputaram democraticamente uma instituição tão incrível como a do Corinthians, que para o mundo, que a Globo, se fizer qualquer coisa, se o SBT, quem quer que seja, se o Corinthians está na Libertadores, esquece a audiência. Se o Corinthians está na Sul-Americana, esquece a audiência. A Record, que passava jogo, não sei o que está acontecendo, não estava passando o jogo, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falei que a Globo, os caras iam vir e dar na goela. É desse jeito sempre. Aí o Corinthians vai no Paulista, é audiência. É tudo pro Corinthians. Você vai vender camisa, o Corinthians que vende mais. Tirando o Flamengo. Tirando o Flamengo. Ninguém mais vende camisa do que o Flamengo. O Flamengo é que mais vê. Aí é Nike que quer, Adidas que quer. Isso na merda que tá, hein? Politicamente, financeiramente, de credibilidade. Mas o Corinthians é tão grande, que os caras ainda querem investir. Sai uma vai de bet e entra o Esporte da Sorte. Um sai de 300, outro vai para 360. Não é muito louco? Aí vem os outros, paga 4 milhões, outro 10 milhões, outro 15 milhões. É tanto dinheiro, que eles conseguem ainda. Em mais de 16 anos, 17 anos, e mais 11 do Dualib, ainda enganar as pessoas. Enganar a imprensa. Enganar todo mundo. Por quê? Ah, mas como que eles têm dinheiro? Tem. Aí entra 10 milhões de um, 15 milhões de outro. Todo jogo? Aí, 10 milhões de jogo por mês. Aí 10 milhões do jogo por mês. Vai tendo dinheiro. Aí contrata o Memphis, deixa ele fazer o que ele quer em termos de contrato, porque você não tem panca para falar que você não precisa. Aí você não tem panca com o Kaká. O cara vem de zagueiro, os caras botam 4 milhões de dólares se ele alcançar o objetivo. Aí vem tudo isso. Aí vem o Ramiro, aí vem todos os causos, que é fato. Que não sou eu que estou contando. É verdade. Até por isso que eles não conseguem me processar em relação a isso. Porque é inacreditável. O Corinthians está hoje lá na Argentina, com um goleiro que foi comprado. E aí você tem que bater palma pro Rubão, acho que é o Rubão e o Augusto, mais o Fabinho, porque se não tivesse o Fabinho Soldado... O Fabinho tinha trabalhado com ele. Se não tivesse o Fabinho Soldado, gente, vocês esquecem o Corinthians campeão paulista. Tem muita gente que até pensa que o Fabinho não seja o cara para ser o CEO, tá tudo bem, que tiraram o sarro dele, ele só fazia viagem. Mentira! Esse cara que organizou tudo lá dentro. Ele organizou fisioterapia, ele organizou viagem. Vocês não têm ideia, quando o Corinthians viajava, não tinha nem lugar para fazer fisioterapia. E se alguém achar que é mentira minha, pode falar, porque aí eu falo para vocês quem falou para mim. Certo? Aí o Corinthians nada, ele organizou, era um mundo de gente entrando dentro do Corinthians, um monte de gente dentro do campo. Uma coisa absurda que acontece no Corinthians. Vai no Palmeiras pra você ver. Se tem 50 caras dentro do campo que não tem nada a ver. É youtuber pra cá, é coisa pra lá, é coisa aqui, é coisa ali. É dinheiro que não foi de lá. Como é que pode um clube, o presidente, você, Augusto, e que foi indiciado, como é que você autorizou 2 notas de... Como é que saiu 700 mil reais do caixa do Corinthians, que foi pro crime organizado? O que a polícia disse. E que o Ministério Público... Dá uma olhada onde está o Corinthians. Aí você tem um goleiro que foi convocado e foi comprado por 1 milhão de euros. Olha o que o Flamengo fez. Olha o péssimo negócio. Esse menino vai custar, no mínimo, uns 40 milhões de euros. E ele não vai ficar muito tempo no Corinthians. Sabe por que não vai? Porque daqui a pouco o Corinthians não vai ter panca para fazer o contrato dele. O Corinthians não vai ter panca para pagar o salário. E vai perder o Hugo. Como perdeu o Cássio, como perdeu o Carlos Miguel, sabe? Olha o que fizeram com o Carlos Miguel, que é um baita goleiro.
A gente corintiano ficou bravo com ele pela saída dele. Porque era 50 milhões a multa. Sabe quanto que o Duílio fez? 4 milhões. O que aconteceu? Ele foi negociado. Pagaram a multa e foi embora. Pagaram a multa e foi embora. Foi embora. E as mesmas pessoas que continuam fazendo negócio no Corinthians. Aí você pega a torcida, vai lá, você vai que o fulano vai lá. Aí você pega o herói, que é um monstro sagrado. Mas também, todo mundo já esteve no mesmo barco. Todos, sem exceção aí dentro. Todos foram Andrés, todos foram contra. Todos foram Mário Gobi, todos foram contra e foi a favor. Eles, entre eles não se suportam. Porque eu não vou falar o que o Duílio falou do Andrés. Eu não vou falar o que o Mário Gobi falou pra mim e pra você. Aqui, Veloso. Foi. Se eu falar, eu tenho que provar, eu tenho ele. Mas eu não quero essa bobeira em relação a querer ser o último cara de todos os tempos. Sabe? É inacreditável o Corinthians, um time que aonde vai ser o jogo agora, onde a seleção vai treinar? No Corinthians. Você esteja aqui, que é no meu campo, diga-se de passagem. Aonde o futebol feminino vai jogar? Na Arena. Na Arena, 2027, Copa do Mundo. Todo mundo. Aonde vai ser o jogo contra o Paraguai? Neoquímica Arena. Quanto que o Corinthians pagou da Neoquímica Arena nesses últimos 10 anos? Nenhum centavo. Só juros. Já pagou o estádio só de juros. Mas quem fez o negócio? Quem assinou? Quem é o responsável por isso? Em quem você acredita? Você conselheiro, você presidente do conselho, vocês todos que agora, daquilo democraticamente que tiraram o Augusto, em quem vocês acreditam? Chega o Osmar Stabile agora. Eu conheço o Osmar Stabile há um bom tempo. Cara legal, gente boa, né, Quesada? Sempre educado. Mas será que ele tem peito para isso? Será que quem vai comandar é o Andrés? Será que quem vai comandar é o Duílio? Será que quem vai comandar é a renovação e transparência, que foram o que mais deixou dívida para o Corinthians? Quem vai? Ah, Neto, mas se não tem ninguém, mas por que tem que sair, Augusto? Tem que sair. Se um presidente de um clube como o Corinthians, que arrecada 1 bilhão e 100 milhões, que é um dinheiro de pinga, deveria arrecadar 3 bilhões. O Corinthians, pela força que ele tem. Mas aí é briga com a Nike, aí o Andrés que renova o contrato, é 20 anos, é Neoquímica Arena que tem 30 anos, é o outro que tem 40 anos, é o estacionamento que não funciona, é jogador que pagaram fortunas e fortunas. Ação trabalhistas, todo dia tem uma ação trabalhista, empresários que usaram da fraqueza econômica do clube, não da força do clube, mas da fraqueza econômica, e se apropriaram de tudo que se conduz em termos de negociações, e cobrando juros e juros abusivos, e que os dirigentes vão e aceitam, e aí dá carta de confissão. Você acha que o clube pode dar certo se eu perco 12 milhões por ano? Se eu perco 40 milhões, dou 42 milhões para o Ramiro, que não veio por conta nenhuma, com 33 milhões para o Jusilei, que eu perco com o Rojas 40 milhões, o que eu perco com o estacionamento. Como é que vocês acham que o Corinthians sobrevive? Só por uma coisa, pelo amor e dedicação dos torcedores. Porque se a torcida realmente fizesse o manifesto, a gente não vai no jogo, a gente não vai comprar nenhuma camisa. O Corinthians não consegue sobreviver. Aí o Corinthians não sobrevive. Como eu tenho renda, como eu tenho outros meios de ganhar dinheiro, institucionalmente falando, do clube, eu consigo sugar gelo. O Corinthians é uma verdadeira empresa que enxuga gelo. Então eu perco 40 milhões aqui, mas aí eu renovo, com a Nike pego 100 milhões. E eu gasto 100 milhões. Eu não pago os 40 que eu devo. Sacou? Aí eu pego mais 1 bilhão e 100, o Corinthians vai fazer com a Adidas. Pô, 1 bilhão e 100, eu vou pegar 300 milhões já de luvas. Aí os 300 milhões, eu gasto os 300 milhões. Eu não pago as minhas dívidas. E nenhum deles consegue pagar. E eles continuam com o poder. Eles continuam com os 300 conselheiros, que cada um tem 50, são 6. Certo? 6 caras que comandam. Porque eu tenho 50, eu sou forte. Eu ajudo você ajuda eu ajudo você ajuda você, e o Corinthians que se exploda.
Essa é a negociação por parte deles, que não é diferente da CBF. Eu tenho 27 presidentes de federações, cada um vale 3. O que é 205 mil para uma CBF que arrecada 2 bilhões e 400 milhões? O que é 5 milhões para um treinador que vem para ficar um ano? O que é um avião fretado para um treinador que vem? O que é ficar no Haiti, que é não sei quanto? Não é do bolso deles. Não tem muita... É entender como é que gira a roda. E a roda só gira para eles. Por isso que é um curral. Por isso que é um coronelismo enfeitado de democracia. Que é mentira. Que é mentira. Não é verdade. E aí o Corinthians fica ontem, todas as redes de televisões, todas as mídias sociais, tudo, Jornal Nacional, Jornal da Band, Brasil Urgente, todas as rádios, colocando o impeachment do presidente. E o presidente ainda vai 5 minutos antes e conversa com as mesmas coisas que a gente estava acostumado a escutar, que eu escutei, na minha casa. Né? Então, em quem você acredita? Como fazer um time de futebol ser tão rentável como um clube que, se falar assim, ó, aqui por sinal tem Brasil e Japão, sexta-feira, 9h30, na Neoquímica Arena. Futebol feminino. E que a assessora aí da CBF, eu já mandei um recado para vocês aí, e o Denis estava do meu lado, que é meu CEO. Eles ligaram, vamos dar 3 ingressos aí pro programa. Não quero 3 ingressos para sortear, mas por que as meninas não dão entrevista para a Band? Por que dá só para a Globo? Vai vender lá para cambista, irmão. No meu programa não tem 3 ingressos, não tem 10 ingressos, não tem 15 ingressos. Comigo não tem separado, irmão. Por que as meninas não dão entrevista para a Rede TV? Por que não dá entrevista para a Gazeta? Por que não dá entrevista para a Band? Por que sempre no bom, em 2027, vai ter Mundial? Quem vai fazer? A Rede Globo. Por quê? Porque eles têm dinheiro. Eles arrecadaram 4 bilhões e 500 milhões. A Globo arrecadou. Gastaram 3 bilhões e 200. Sobrou 1 bilhão e 600 para a Rede Globo. Quem vocês acham que vai ter o poder? Quem que vai ter todos os eventos? Se você quiser fazer um jogo de bolinha de gude, tira eu do ar. Ou se você quiser fazer isso aqui, ó, nós apostar nós 4 aqui, nós não pode fazer isso aí. Cabão, nossa. Porque deve ser o jogo, eles devem ter a concessão já disso aí. É verdade. Então, aí, para quem que a Marta dá entrevista? Para quem que as jogadoras dão entrevista? Quando que vocês viram? Pô, e a Band que começou tudo, a Tati sabe disso. O seu Johnny Saad sabe disso. O Denis sabe disso, o Schneider sabe disso, que são os meus CEOs aqui, que são as pessoas que mandam aqui. O Luciano do Vale fazia aqui. Quem começou com o futebol feminino mostrando para tudo? Fomos nós da Band. Hoje a gente tem condição de comprar? Não, infelizmente não. Mas por que vocês querem dar 2 ingressos para a rádio? Não vai, não quero. Eu compro. Precisa. Onde está o futebol feminino? Encostado aonde? Aonde joga o futebol feminino hoje? Eu assisto, gente. Joga em CT. Não joga em campo. Joga em CT do Grêmio, CT do fulano, CT do ciclano. Aí quando tem um jogo do Corinthians que vai 50 mil pessoas, vocês acham que o futebol feminino está evoluindo? Mentira! Não é verdade. É mentiroso isso. Aí quando chega a Olimpíada, as Copas do Mundo, é uma teta. Isso para vocês verem que não é só o Corinthians. Se tem só um time nesse país que a gente tem que pagar pau, que a gente tem que falar, não, esse é do cacete, velho. Que é o Palmeiras, irmão. Qual outro time que é assim? E mesmo assim, as meninas do futebol feminino do Palmeiras jogavam em Jundiaí, joga em Valinhos. Nunca, quando você viu, você torcedor do Palmeiras, 3 jogos consecutivos do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, jogando no Allianz Parque? Quantos vocês viram? Quanto você acha que ganha uma menina do futebol feminino e um menino da base? Os meninos da base, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, e qualquer menino ganha mais que a Cristiane. Ganha mais que a Marta, que joga lá nos Estados Unidos. Aí vocês vêm pagar pau num jogo que é amistoso, Brasil e Japão, que é dar ingresso. Tá bom, então. Dá ingresso pro raio que o parta.
Pra mim não precisa, irmão. E nem no meu programa. A não ser que a Band mande eu fazer. Só que eu não falo. Faz um gravado aí, porque eu não falo. Mas não falo mesmo. Aí você pega o Corinthians, que você tem o Hugo. Certo? Olha o que o Corinthians fez. Daqui a pouco perde, Veloso. Foi o negócio do Fabinho, né? O Fabinho já tinha trabalhado com o Hugo, boa tarde. Trabalhado com o Hugo no Flamengo e sabia do potencial dele, né? E o Hugo estava jogando em Portugal. E o Hugo realmente era um atleta diferente do Flamengo. Acompanhei desde a base, ele realmente era um atleta diferente. O Fabinho aproveitou desse conhecimento, trouxe para o Corinthians em menos de um ano, né? Menos de um ano, o Hugo está recuperado, é hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro e já chegou à seleção. Então, méritos aí para o Fabinho, que lembrou, né? E todo esse potencial, acreditou, trouxe para o Corinthians e aí foi o Hugo. Foi o Hugo se recuperar, acreditar nele, trabalhar e hoje se transformar no melhor goleiro do futebol brasileiro. E para mim, viu, Zé Ferreira? Para mim, o Hugo tem que ser titular da seleção brasileira. Você sobre o Hugo, hein? Cara, o Hugo foi uma aposta, era o que a gente estava pedindo. Não, desculpa, Souza, Monstro Souza. A gente estava pedindo aqui que o próximo treinador da seleção brasileira, ele olhasse para o futebol brasileiro e aproveitasse o momento de cada atleta. E foi o que o Ancelotti fez ontem, né? Contratou o melhor goleiro do futebol brasileiro, disparado, não tem outro. Fico feliz pelo Hugo, pela volta por cima de tudo que ele passou. Merece a convocação e a seleção brasileira ganha um grande goleiro, mais um grande goleiro para a seleção brasileira. Quesada, também sobre isso e sobre ontem, que você é um dos caras mais que informa tudo que acontece em todos os clubes. Você que é um jornalista, um dos maiores jornalistas desse país é você, Quesada. Eu queria fazer uma pergunta para você depois sobre candidatura, mas rapidinho... Não, mas eu vou fazer uma pergunta para você também depois daquilo que aconteceu na sua casa. Recíproca aí. É recíproco? Quer fazer a volta? É melhor não, hein, Quesada? meu irmão, você pode fazer a pergunta que você quiser. Você é meu irmão. Você... Nós somos irmãos mesmo. Vamos lá, Quessadinha. Primeiro, o Hugo Souza tem que ser o titular da seleção. Acho que Mas o Alisson vai ser, porque o Alisson foi monstruoso no Liverpool. É verdade, é verdade. Mesmo ele tendo 2 Copas do Mundo sem fazer, o Alisson tá arrebentando no Liverpool. Mas eu também, pra mim o Hugo é melhor. O Hugo é melhor que ele. Mas muito melhor, mas a gente não pode deixar de falar isso. eu não tenho nada contra o Alisson, tá? Nem eu, cara, ele perdeu o É que papai tem um monte dele de gente que afogado tem. aí. Não, tem um monte de pelo amor gente de que Deus. tem. Mas acho que é legal dar uma chance pra um É porque outro na seleção ele nunca salvou a seleção. Pronto. tem. Nunca fez um grande jogo. Eu acho que na Nunca frente... fez um grande jogo na seleção. Eu acho que na Então é isso, né, Fio? Augusto Melo afastado. Cara, mais do que certo, né? Depois do indiciamento da Polícia Federal, Polícia Civil. Então, não tinha mais o que fazer, sem clima, não tem como. Porém, a gente tem que tomar cuidado para aqueles bandidos da renovação de transparência, aqueles ratazana. Mano, o Duílio ontem tava lá, ele passou de carro dando risada, debochando, cara. Esse cara não deveria nem estar no Corinthians, esse cara deveria estar preso, esse safado bandido. Na moral, mano, o Corinthians... Às vezes não tem jeito, mano. Só SAF mesmo. Uma SAF séria, né? Algum bilionário árabe aí. Mas quem vai querer colocar dinheiro nesse clube corrupto aí? Esses caras que tem dentro, esses bandos de ratazana aí sugando o clube. Na moral, cara. Tinha que ser um clube empresa, tipo o Bragantino, Red Bull Bragantino lá, o Bahia agora, tá ligado? Sem essa politicagem aí, faz um clube empresa, cada setor fazendo seu papel já era, mano. E deixa o futebol ali, os caras tocarem futebol. Mas, na moral, cara, é desanimador. E tem jogo ainda hoje, né? Huracan e Corinthians, jogo importante. Só vitória interessa. Talvez aí o Garro, talvez não, vai jogar o segundo tempo. Não tem como deixar o Garro de fora dessa partida. Pelo que eu vi, o Dorival vai colocar ali, vai começar com o Coronado, Memphis e Romero no ataque. E aquele meio ali com o Ranieri, Martinez, Carrilho, estão falando que possa ser o Vidon no lugar do Carrilho. Se fizer isso, vai ser uma cagada, mano. Tem que colocar o Carrilho. Descansou o cara no último jogo, pra que vai poupar de novo aqui? Não faz sentido. Então, eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians, tá bom demais. Comente seu placar, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.